tenho dito e vou repetir mais uma vez, que na Igreja Mundial a palavra de ordem são duas, ou as palavras de ordem são duas: reavivamento e reforma. As duas palavras compõem o grande desafio, o grande projeto da Igreja Mundial, que é conduzir os seus membros a um reavivamento, a uma reforma espiritual. E hoje eu vou pregar sobre o título que é uma pergunta. E a pergunta que intitula o sermão dessa manhã é: que tipo de próximo eu devo ser? E o texto está em Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Hoje eu vou contrariar um pouquinho o meu estilo de pregar. Vou ficar um pouco mais parado aqui no púlpito. Vou seguir o esboço que eu preparei, porque eu temo me desvencilhar do esboço e perder a minha linha de raciocínio, e eu não gostaria que isso acontecesse. Então vou prejudicar um lado tentando ganhar, vou perder de um lado tentando ganhar do outro lado. Eu espero que o ganho seja maior do que a perda. Amém? Lucas capítulo 10, 30 a 37 diz exatamente assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu me indenizarei quando voltar. O pano de fundo para se compreender esse texto, que é uma palavra, é uma metáfora, uma ilustração, uma história, é uma história que Jesus contou. O pano de fundo para entendê-la está naquela revolucionária declaração de Jesus em Mateus 5, versos 43 a 45. Vamos ver. Mateus capítulo 5, versos 43 a 45, que faz parte do grande e memorável sermão da montanha pregado por Jesus. O primeiro sermão, por assim dizer, que ele pregou logo após ter inaugurado o seu ministério público. E no capítulo 5 de Mateus, versos 43 a 45, ele diz exatamente assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Unindo essa desafiadora ordem de Jesus à parábola do bom samaritano, fica muito claro que o tema da parábola não é o assistencialismo, não é a assistência aos pobres, não é a assistência aos necessitados. O tema, a essência, a espinha dorsal da parábola do bom samaritano, que é o primeiro texto que nós vemos, não são esses que nós mencionamos. O tema ali é a salvação, como que ela é dada, como ela deve ser aceita e por quem ela é oferecida.
E essa história Jesus contou, essa parábola ele contou, não foi por acaso. Há um contexto. Houve uma razão. Houve uma necessidade. Aliás, Jesus, ele nunca fazia nada, ele nunca falava nada pelo prazer de fazer ou pelo prazer de falar. Ele jamais saiu da sua boca uma palavra sequer que não tivesse sido pensada, que não tivesse sido calculada, que não tivesse sido colocada dentro de um contexto para que ela pudesse exercer o maior e o mais positivo impacto possível. E essa história, que não é uma pequena história, ela não foge a essa regra. Jesus a contou dentro de um contexto. Você pode se situar um pouquinho melhor no contexto dessa parábola, acompanhando na leitura dos versos 24 a 26 desse capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Versos 23 e 24 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. De quem e de que o Senhor Jesus estava falando? Dele mesmo, de tudo o que ele falava. O que os profetas queriam ter visto e não viram era o próprio Jesus em pessoa. E o que eles gostariam de ouvir e não ouviram eram as palavras, os ensinamentos de Jesus. E isso despertou uma certa reação por parte da sua audiência, por parte do seu auditório, por parte dos seus ouvintes. A parábola do bom samaritano, que é uma exclusividade do Evangelho de Lucas, é um tipo de parêntese dentro de um diálogo entre Jesus e o doutor da lei, ou um dos doutores da lei. O diálogo abrange inicialmente os versos 25 a 29. Depois, então, o diálogo é interrompido e o parêntese é aberto. A parábola é contada e, finalmente, nos versos 36 e 37, Jesus retoma o diálogo com o doutor da lei e, então, agora ele conclui o seu relato como todo. Kenneth Vale, um estudioso das parábolas de Lucas, especialmente, ele dividiu o diálogo de Jesus em duas partes. Na primeira, ele colocou da seguinte maneira: 4 itens compõem cada uma das partes. A primeira, ele colocou assim: primeira parte, item A pergunta do doutor da lei: que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta, eu diria, que praticamente deu abertura, ou deu início ao diálogo. O segundo item da primeira parte é a contra-pergunta de Jesus: que está escrito na lei? Como a interpretas? Veja que Jesus não responde. Jesus foi o maior dos caradores. Ele não responde a pergunta. Dificilmente respondia as perguntas. Ele respondia, mas fazendo outras perguntas. Terceiro item, vem a resposta do doutor da lei dada à contra-pergunta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como ti mesmo. E agora vem a exortação de Jesus: faze isso e viverás. A segunda parte do diálogo, segundo a direção desse estudioso, o doutor da lei, que agora vai para o final, o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Aí vem a contra-pergunta de Jesus: qual desses três te parece ter sido o próximo? E o doutor da lei responde: o que eu sou de misericórdia. E vem mais a exortação de Jesus: vai e procede tu de igual modo. Veja que nas duas partes do diálogo sempre termina com uma exortação de Jesus. Na primeira, faz isso e viverás. Ou seja, você já sabe. Se você realmente quer saber o que se deve fazer para herdar a vida eterna, você já sabe. E Jesus colocou a resposta na boca do seu inquiridor. Ele fez uma pergunta
E no final ele pergunta: o que você acha? E ele responde. Ele coloca a resposta na boca do inquiridor. Ou seja, você já sabe. Se você quer saber o que se deve fazer para herdar a terra, você já sabe. A primeira notação: faze isso e viverás. Ou seja, faze isso e você terá a vida eterna. Na segunda notação: vai tu e procede de igual modo. Só que na primeira resposta, Jesus deixa que ele responda segundo os seus conhecimentos, segundo os seus conceitos, a sua maneira de entender a salvação. Na segunda, Jesus permite que ele agora responda, mas de acordo com o ensinamento de Jesus, que ele transmitiu através de uma ilustração, através de uma palavra. Ou seja, ele mudou completamente agora, vamos dizer assim, o seu jeito de ver o que se deve fazer para se herdar a vida eterna. Falemos um pouquinho sobre os personagens da parábola. Primeiro, a vítima, possivelmente judeu. Segundo, os ladrões. Terceiro, o sacerdote. Quarto, o levita. Quinto e finalmente o samaritano. Esses são os personagens que Jesus colocou na sua história. Dois líderes. O primeiro, o sacerdote, depois o levita, eram líderes religiosos, faziam parte de uma caça especial, de uma cúpula privilegiada, por assim dizer. E tinham lá suas razões para não prestar socorro àquele moribundo que estava ali, debatendo-se entre a vida e a morte, conforme diz o próprio Jesus no seu texto, ele estava semi-morto. Nesses personagens aqui, você e eu podemos ver dois tipos de pecados e dois tipos de pecadores. Queridos, quando se fala em reavivamento e reforma, a igreja, que na verdade sou eu e você, precisa entender essa mensagem. E não apenas entendê-la, precisa procurar com todas as forças viver essa mensagem que Jesus apresenta aqui nesse relato, que não é muito extenso, mas é conciso. Dois tipos de pecados e dois tipos de pecadores se encontram nesses personagens envolvidos. Primeiro, os ladrões. Eles ferem o homem mediante a violência. Isso é um tipo de pecado. Então os ladrões constituem um tipo de pecado de pecadores e cometem um tipo de pecado. O sacerdote e o levita também o ferem pela negligência. São pecadores diferentes. São pecadores são pecadores contumazes, declarados, abertos, caracterizados pelos ladrões. A segunda classe, que representa os religiosos, pecadores embustidos, pecadores camuflados, pecadores disfarçados, mas não menos pecadores do que os anteriores. Essa é a verdade. A história que Jesus contou dá a entender a culpa dos dois tipos de pecadores, porque segundo Jesus, a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem transforma-se em mal. Que coisa, irmãos. Vou repetir, esse pensamento não é meu, eu tirei de um livro. O autor diz assim: nesse contexto, a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se um mal. Então, desta feita, ambas as classes de pecadores acabam sendo condenadas pela história que Jesus passa a contar. Bem, mas a parábola poderia ter se encerrado quando o homem, a vítima, foi colocado numa hospedaria. Mas Jesus ainda tinha alguma coisa a ensinar. O samaritano, tendo compensado as falhas, primeiramente, do levita e do sacerdote, ou seja, ter compensado o pecado por negligência, fez compensação até mesmo da falha dos ladrões que pecaram pela violência, que ofenderam, maltrataram o homem pela violência. Então, o samaritano, embora dele não se esperasse nada, ele não só compensa, corrige a agressão sofrida pela violência,
corrige a agressão sofrida pelo homem pela negligência. Vamos ver aqui os contrastes entre os ladrões e os samaritanos. Os ladrões subtraíram os bens daquele homem. O samaritano pagou a dívida do homem, pagou por ele, ou seja, tirou dos seus bens para remediar as necessidades do homem, o contrário dos ladrões. Os ladrões o deixaram ferido, quase morto. O samaritano o deixou sob cuidados. Os ladrões o abandonaram. O samaritano prometeu voltar. Então, de todos os anos que você olha, o samaritano é um contraste aos ladrões. E não só aos ladrões, como também aos sacerdotes e aos levitas, os religiosos, como eu disse antes, os pecadores embutidos, camuflados, disfarçados, os pecadores que se escondem atrás de uma capa para que as pessoas não vejam assim claramente os seus pecados. Mas isso não os torna menos pecadores e nem menos grave os pecados que por eles são cometidos. O samaritano é um estranho, desconhecido. Não obstante, a respeito do que fora gasto em tempo, esforços, dinheiro e perigo pessoal, ele demonstra livremente um amor inesperado pela pessoa necessitada, com uma agravante. O necessitado, possivelmente um judeu, era alguém por quem o samaritano era odiado. Isso não é engraçado, mas chama a atenção. Como que esse cavaleiro chama, que aqui o seu nome é um aliás, nenhum dos personagens é identificado pelo nome. Os ladrões são chamados de malfeitores ou ladrões. O sacerdote não tem nome, é sacerdote apenas. O levita também não tem nome, é apenas um levita. E o samaritano também não tem nome. Isso Jesus quer dizer que essa parábola é aplicável a toda e qualquer pessoa. Por isso que os personagens são anônimos, para que você possa se encaixar em um desses indivíduos que na verdade representam classes de pessoas no contexto em que Jesus apresentou essa sua narrativa. Então o samaritano ele é capaz de demonstrar amor na prática para com uma pessoa que, se tivesse em sã consciência, o odiaria e recusaria a sua ajuda. Portanto, para o samaritano, o que conta não é o tipo de pessoa necessitada, mas a necessidade em si. A necessidade, eu não quero saber de quem ela é. Eu não quero saber que tipo de pessoa está necessitando. Eu quero saber se há uma necessidade. Eu não quero saber de quem é a necessidade. O meu negócio é satisfazer essa é a filosofia que norteou naquele momento a atitude do samaritano. Até porque, veja, o sacerdote, voltando um pouquinho, o sacerdote, ele tinha várias suas razões. Era lei, fazia parte do cerimonialismo do qual ele fazia parte. Ele, samaritano, não podia aproximar de um defunto, de um cadáver, a uma distância menos de 4 côvados. Eu não podia. E se ele o fizesse, ele se tornaria imundo e incapaz de ministrar no templo. Então ele tinha lá suas razões. E ele não podia, e o moribundo, estava tão ferido que para saber se era um cadáver ou não, se era defunto ou não, tinha que chegar muito próximo. Então o sacerdote não tinha nem como fazer essa análise. Porque se ele se aproximasse além de 4 côvados e constatasse que o moço estava morto, ele estaria imundo. Então ele tinha lá suas razões para passar de lá. Razões entre aspas. Já o levita, ele podia aproximar. Mas seguindo, quem sabe, o exemplo do seu superior, ele passa do lado também e vai embora. E o samaritano, ele não examina se é judeu, se é gentil, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Ele examina, precisa, é comigo. Há uma necessidade, então esse negócio é meu. Então isso é comigo. E por isso ele toma essa iniciativa. Isso não é uma demonstração de amor
parecida com o que se vê nos evangelhos, onde Deus mostra seu amor através do seu único agente chamado Jesus Cristo. Então Jesus quer nos fazer refletir alguma coisa, talvez diferente do que a gente tem visto até hoje, lendo ou mesmo estudando a parábola do bom samaritano. Por isso, em função dessa ideia de Jesus, os exegetas são os intérpretes da Bíblia. Os exegetas dos primeiros séculos identificaram sempre o bom samaritano dessa parábola com o próprio Jesus. De fato, em João 8,48, os judeus escarneceram de Jesus com as palavras: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens irmão? Então, para os judeus, Jesus era samaritano. Irmãos, quando a gente profere a palavra samaritano aqui, na nossa cultura ocidental, o impacto perde pelo menos 90%. Você não sabe, eu não sei, nós não convivemos lá. Mas o ódio, irmãos, o ódio, a aversão dos judeus para com os samaritanos foge da sua compreensão. Você pode dar asas à sua imaginação e você não vai conseguir alcançar o que realmente significava o ódio que o judeu tinha para com o samaritano. Então, quando os judeus disseram que eles tinham razões para dizer que Jesus era samaritano, o que eles estavam dizendo? Nós temos razões de soberbo para te odiar. Era isso que estava nas entrelinhas. Quando eu falo que nós temos razões para dizer que tu és samaritano, estão dizendo, nós temos razões de sobra para te odiar. Como eu disse, o impacto perde, porque a nossa cultura está muito distante, tanto geograficamente, quanto em relação ao tempo. A nossa cultura está muito distante daquela cultura e nos é impossível captar a intensidade do ódio que os judeus tinham para com os samaritanos. Porém, de consequências muito mais eficientes é a dispendiosa demonstração de amor inesperado que vemos nos atos do samaritano. Ele parece repentinamente e inesperadamente vindo de fora e age procurando salvar. Os líderes tradicionais da comunidade, que na parábola são representados pelo sacerdote levita, eles falham, mas o agente de Deus, ali representado pelo samaritano, chega para atar as feridas do sofredor. Por isso seria um tipo de Cristo. Jesus contou a parábola imaginando o samaritano qualquer, contou a parábola colocando-se no lugar do samaritano para abrir os olhos ao doutor e aos demais ouvintes de que o bom samaritano da sua história estava muito pé diante deles. E eles estão cegos pela sua tradição, pela sua teologia equivocada, pelos seus conceitos errôneos, que eles não conseguem ver que o bom samaritano está ali diante deles. O bom samaritano não está longe do doutor da lei. A exegese primitiva do texto está fundamentalmente correta. Ele, o bom samaritano, de fato, se levanta diante do doutor da lei encarnado na pessoa de Jesus, embora oculto na forma de alguém que o doutor da lei cria que devia odiar, da forma em que odiavam os judeus. Então estão olhando para o bom samaritano, ali, simbolizado por aquele personagem fictício de Jesus. E eles veem aquele bom samaritano, e o bom samaritano, veja, queridos, um parênteses, bom samaritano é só para você, que hoje lá você não vai encontrar uma instituição como esse não. Porque naquela época você jamais ia encontrar uma instituição decente como esse não, nenhuma. Hoje, o bom samaritano dá nome a departamento de igreja, departamento dos bons samaritanos, alguns dias agora esse nome, dá nome a hospitais, dá nome a instituições, graças a esse samaritano dessa parábola. Mas lá, o nome samaritano
ela evitava até de se denunciar. Tanto é verdade, quando Jesus pergunta qual dos três lhe parece, Jesus é falado, casualmente, naquela ocasião, passava um samaritano. Mas ele pergunta, qual dos três pareceu ser o próprio? O que usou misericórdia? Era dizer, o samaritano, mas ele estava proibido pela sua cultura, pela sua teologia, pelos seus preconceitos, pelos seus caprichos religiosos. Ele estava proibido de mencionar, de pronunciar sequer a palavra samaritano. Por isso ele evita cuidadosamente. Não sabendo ele que o samaritano da parábola, que era fictício, estava ali literalmente em carne e osso, em pé, diante dele, e ele vendo-o e pensando que deveria odiá-lo, como sempre havia odiado os samaritanos. Eu vou caminhar para as conclusões, embora quisesse falar um pouco mais. Concluindo, vamos voltar à segunda parte do diálogo, que é a conclusão do relato de Jesus. Aquela segunda parte, a segunda divisória. Eu vou repetir para vocês. Primeiro, o item primeiro da segunda parte, começa com o verso 29 e termina com o verso 27. O doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Verso 29. Aí vem a contra-pergunta de Jesus. Qual desses três te parece ter sido? Jesus havia contado a história, já havia fechado o parêntese, e o diálogo agora é retomado. E Jesus então pergunta, qual desses três te parece ter sido o próximo? O doutor da lei responde, o que usou de misericórdia. E agora vem a exortação, vai tu e procede de volta. Queridos, analisando o diálogo e a parábola juntos, como um conjunto, como um bloco, a conclusão que se chega é que Jesus não fornece uma lista ao doutor da lei, nem do que ele deveria fazer para dar a vida eterna, e nem de quem deveria considerar como seus próximos. Em ambas as perguntas, Jesus o leva a encontrar por ele mesmo as respostas às suas indagações. Pois se Jesus dissesse quem seria o próximo, estaria dizendo automaticamente quem não o seria. E para Jesus, todos são próximos. O doutor da lei, de estudiosos, quando fez a pergunta, quem é o meu próximo, ele esperava que os seus próximos, primeiro, são os da sua família, depois, são os da sua igreja, os da sua religião, e depois, os da sua nação. Esses são os seus próximos. E ele seria alegre e feliz por sentir-se justificado aos seus próprios olhos. Mas para a sua decepção, e para o meu ensinamento, o seu e para a minha e a sua justificação, Jesus não lhe dá nenhuma lista que deveria fazer, até porque ele demonstrou que sabia, e muito menos uma lista de quem deveria considerar como seus próximos. Por quê? Se Jesus desse uma lista, surgiriam outras perguntas do tipo: que necessidade do meu próximo eu devo atender? Necessidades materiais, espirituais, sociais, religiosas. Por isso, do ponto de vista de Cristo, a pergunta não é, se a pergunta foi mal formulada, a pergunta não é quem é o meu próximo, e sim de quem você precisa tornar-se próximo. Até ontem não, até 2 dias atrás, eu lia essa parábola e ficava perguntando quem é o próximo. Na minha ótica, o próximo, quem é o meu próximo? O próximo é aquele que precisa. Então, na minha ótica, o próximo seria a vítima. Mas Jesus investe, Jesus foi revolucionário. Jesus foi um homem politicamente incorreto. Jesus sempre remou contra a maré. Jesus sempre andou na contramão. Então ele mostra que a pergunta que você e eu temos que fazer não é quem é o nosso próximo, mas que tipo de próximo eu sou. De quem você precisa tornar-se próximo? E a resposta sugerida pela palavra contada por Jesus é: de quem necessitar. Eu tenho que ser o próximo de quem necessitar, seja ele ou ela quem for. Eu preciso ser o próximo. Essa
é a lição primeira. Essa é a lição mais profunda que Jesus quer que você e eu, pelo menos assim entendo, Ele gostaria que você e eu extraíssemos essa suragem. É quem necessitar, independentemente de raça, de cor, de estado social ou mesmo de religião. Em outras palavras, a pergunta, quem é o meu próximo, transforma-se na pergunta, que tipo de próximo eu sou. Jesus, como disse aquele cavaleiro, meu amigo, e acho que Jesus disse, Jesus disse isso fazendo livros. E ele levou o doutor, o seguidor, a concluir exatamente o que Jesus queria dizer. Jesus disse, meu amigo, se você de fato quer fazer alguma coisa que te torne merecedor da salvação, esse é o padrão. Você tem que amar sem perguntar a quem. Esse é o padrão. Você quer realmente, a pergunta inicial foi, o que eu devo fazer? Você quer? Ou seja, não é o que, é o quanto nesse caso. Você quer realmente saber o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você vai quantas vezes? Deus fala, você tem que fazer o que eu estou fazendo. Vocês estão me odiando e eu estou aqui falando com vocês. É isso que você tem que fazer. Então, nas Êngeles disse isso. Esse é o padrão. Se você conseguir atingir esse padrão, então você tornar-se-á um merecedor da salvação. Você deve amar como o samaritano amou. E de imediato, queridos, o doutor da lei deve ter concluído que o padrão exigido por Jesus para se alcançar a salvação, com base na resposta que ele mesmo deu, estava além do que ele podia alcançar. E quase podemos ouvi-lo dizer, juntamente com a multidão, sendo assim, quem pode ser salvo? Lucas 18, verso 6. No outro contexto, quando Jesus apresentou a sua teologia da salvação, a reação você não conhece. Se for assim mesmo, quem é que pode ser salvo? Lucas 18, verso 26. As duas partes do diálogo acabam se convergindo para uma mesma mensagem. O que posso fazer para ser salvo? Ou o que posso fazer para me justificar? O verbo fazer está presente em nós. A única conclusão a que ele pode chegar é esta. Essas coisas que Jesus apresenta que tem que fazer estão além de minhas forças. Portanto, o que é impossível a mim, é possível a é o que vem no verso seguinte de Lucas 8. O impossível aos homens é possível para Deus. Essa é a lição que Deus queria ensinar aos seus ouvintes. Esse autor que citei, Kent Balley, ele conclui o seu comentário sobre essa palavra dizendo o seguinte: essa passagem faz uma afirmação a respeito da salvação. A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. No processo, ele continua, ele parece fazer uma declaração acerca do Salvador. Cuidadosamente, diz Paulo, sugerimos que Jesus, o estranho rejeitado, colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para dar as feridas do sofredor, como o único agente da dispendiosa demonstração do amor de Deus. As palavras de Lucas, página 102. E terminando, fechando agora, na profecia de Jeremias, irmãos, se vê claramente, ou em uma das profecias de Jeremias, se vê claramente o que Jesus contou nessa palavra. Dizer assim o que está Jeremias 30, 17, estou usando aqui a nova tradução à linguagem de hoje. Jeremias 30, 17 assim: os seus inimigos dizem, referindo-se a Israel, referindo-se à sua nação, referindo-se ao seu povo, os seus inimigos dizem, Sião é desprezada. Sião é um sinônimo para o povo de Israel. Ninguém se importa com ela, mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu sou, o Senhor, estou falando. Amém? Amém. Que promessa? Vou repetir o texto na linguagem de hoje. Os seus inimigos dizem, Sião é desprezada, como estava desprezada pelo mundo. Ninguém se importa com ela, como o sacerdote levita não se importava.
mas eu lhe darei saúde novamente, que o samaritano fez, que era um tipo de Jesus. Jesus era o personagem principal da parábola. Mas eu te curarei, mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. Amém? Você está com alguma ferida? Você se sente abandonado como aquele moribundo se sentiu abandonado pelo sacerdote, pelo levita? Você se sente discriminado na sua igreja, lá na sua comunidade, lá na escola que você estuda? Você se sente inferior, você se sente inferiorizado pelas pessoas? Você se sente ridicularizado? Você se sente humilhado, desprezado? Você se sente desvalorizado? Leia novamente, decore esse texto de Jeremias 30:17. Ele, o Senhor, é quem cura as suas feridas. Ele é quem te ama, independentemente daquilo que você é. O amor que o samaritano expressa não pergunta quem eu devo amar e por que eu devo amar. Eu devo amar porque há uma necessidade. E o meu amor não pode ser teórico. O meu amor tem que ser prático. Irmãos, se eu e você buscamos, se a minha e a sua igreja busca um reavivamento, uma reforma, eu entendo que aqui está o pontapé inicial. Aqui está o ponto de partida para que realmente haja reavivamento e reforma na igreja. Mas sabe que às vezes se é que alguns buscam reavivamento e alguns se dizem estarem se reformando, mas para serem vistos pelos outros como cristãos de primeira classe. Acaba, reduz a zero o valor de qualquer esforço que se faz no sentido de ser reavivado e ser reformado. Não nos esqueçamos. O personagem central, essa é a que você deve para você. O personagem central, a palavra que você não é o próprio Jesus. Ele é você. E a ele que você ele é quem você deve ser. Ele é quem você deve procurar imitar. Não a comum. Como que imitar o sacerdote na prática. Como fez o samaritano, o personagem que ele criou, para que eu e você tivesse uma visão um pouco mais clara daquilo que ele queria contar na sua vida. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe você, aluno, idoso, jovem, criança. E que a mensagem da parábola do bom samaritano realmente possa calar profundamente no seu coração e no meu coração. E que nós possamos viver, para a honra e glória de Deus, a mensagem que Jesus transmitiu ao doutor da lei, mas se por alguma razão chegou aos meus ouvidos e aos seus ouvidos também. Deus abençoe a todos nessa manhã. Eu me desejo a minha oração. Amém.